Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Amém. Deixa eu ajeitar aqui. Obrigado. Irmãos, uma alegria grande demais estarmos com vocês nessa manhã, depois de termos participado dessa família da fé por 4 anos e agora, 9 anos depois, retornarmos para cá e podemos também compartilhar a palavra do Senhor. Obrigado, Pastor Léo, Pastor Itamar, muito bom estarmos com vocês, vermos rostos conhecidos, alguns não tão conhecidos assim, isso é muito bom também, e estamos muito felizes. O Pastor Léo havia comentado já há algum tempo, né, quando você for para final de semana para Campinas, me avise, para estar lá com a igreja, compartilhando a palavra. Este final de semana nós estávamos, agora mais os últimos dias, quinta e sexta, nós tínhamos um compromisso aqui em São Paulo, chegamos antes, nós temos várias atividades agora durante a semana, final de semana que vem também, e aí conversamos e hoje temos esse privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Pastor Hugo, a Angélica, é bom ver vocês também, os demais irmãos. Como o pastor Hugo compartilhou, eu estou agora passando por um momento de transição, né, na nossa Secretaria de Missões. Já desde outubro, essa transição vai até o final de abril ainda. Temos tido o privilégio de participar dessa transição com o pastor Bert. O pastor Bert, durante 3 anos, foi secretário de Missões da nossa convenção. E agora eu tenho esse pequeno desafio de substituir ele, né? Acho que a pior parte na Secretaria de Missões é substituir um gigante, um referencial, mas ao mesmo tempo é bom demais, né? Nós termos pessoas tão capacitadas, esses referenciais à frente de uma missão tão importante como tivemos antes o pastor Paulo Felipe e agora o pastor Berto, é um grande desafio para nós. Inclusive, no final de semana passado, tivemos o pastor Paulo Felipe pregando em nossa igreja. Nós somos membros na cidade de Guaíba. Guaíba faz parte da região metropolitana de Porto Alegre, ali pertinho onde nós moramos. Deixa eu abrir aqui a água, a garganta sofre bastante. Nós moramos em Esteio, na verdade. Esteio também faz parte da região metropolitana de Porto Alegre, onde nós temos o nosso seminário. Faz 9 anos que eu sou diretor agora lá no Sul, e somos membros da igreja na cidade de Guaíba, que é ali pertinho. O pastor Oséias é nosso pastor presidente, e temos vivido tempos muito especiais lá no Sul. Uma das principais questões que me motivou quando eu saí aqui de Campinas para voltar para o Sul, foi os grandes desafios que nós temos. Talvez o estado do Rio Grande do Sul seja um dos estados com os grandes desafios, temos outros estados também, mas grandes desafios na questão do Evangelho. Hoje os dados nos mostram, já há algum tempo, nós temos 11 cidades no Brasil que têm 0% de evangélicos. Dos 11 cidades, das 11 cidades, nós temos 2 cidades no Piauí e 9 cidades no Rio Grande do Sul, que não tem, são 0 evangélicos. Para vocês terem uma ideia, em termos de seminários, nós temos menos da metade dos seminários no Rio Grande do Sul do que tem em Campinas, em todo o estado do Rio Grande do Sul do que tem em Campinas. Então foi uma das coisas que nos motivou a irmos entendendo uma grande necessidade que nós temos. Deus tem nos abençoado grandemente, tanto na igreja onde nós estamos. A igreja tem crescido muito, talvez hoje é a igreja evangélica que mais cresce no estado. Domingo passado, o pastor Paulo Felipe esteve lá, começamos o 3º culto no domingo. Reunimos domingo passado em torno de 2.500 pessoas nos 3 cultos da igreja. Deus tem abençoado grandemente. Também lá no seminário, nós hoje estamos com todos os cursos, com cerca de 700 alunos no nosso seminário. Também um grupo bem interessante, bastante alunos. E quando nós recebemos o convite
para assumirmos a Secretaria de Missões, entendemos que ainda tem um caminho a trilharmos lá no seminário, ainda tem uma missão a cumprirmos, e ao mesmo tempo entendemos que a formação de missionários começa nas nossas casas teológicas. Nós temos em São Paulo, aqui em Campinas, temos 2 seminários na Bahia, lá em Guanambi, né? Além de Feira de Santana, temos em Cascavel, no Paraná, temos também em Minas Gerais, em Uberlândia. Somos 7 seminários hoje no Brasil e entendemos que precisam ser fortalecidos para que mais pessoas sejam preparados para que cumpram a missão do Senhor Jesus Cristo, que Ele colocou nas nossas mãos como igreja. O fato é que todos nós temos a missão de Cristo, compartilharmos o Evangelho com toda a criatura, mas há pessoas que são preparadas de maneiras diferentes, especiais, na língua, na antropologia, em certos conhecimentos, para irem em lugares distantes, para irem em lugares mais complexos, para lhe pregarem o Evangelho. Como nós temos a Bruna, né, que tive o privilégio de ser professor durante os 4 anos, diretor durante os 4 anos aqui em Campinas, que hoje é um referencial para nós em termos de missões. E estou conhecendo um pouco mais a Secretaria de Missões, a gente já conhecia bastante antes, tínhamos vários projetos já em parceria com a Secretaria de Missões, como seminário, e agora, desde outubro para cá, estou tendo uma imersão bertioliana, né? Caminhando junto com o pastor Bertio, viajando bastante juntos também. Estivemos 10 dias no Uruguai em outubro, agora o mês passado 12 dias no Amazonas, além de passarmos uma semana na casa dele em outro momento. Então tem sido muito especial, e conhecendo mais sobre a Secretaria de Missões. E uma das coisas que nós ficamos sabendo dentro da Secretaria de Missões é a respeito dos irmãos. Notícias boas, como o apóstolo Paulo tinha de igrejas por onde ele passava. E eu louvo a Deus pela Igreja Batista Filadélfia aqui em Campinas, porque é uma das igrejas que mais é parceira em missões, mais investe em missões. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu quero compartilhar com vocês minha gratidão por aquilo que vocês têm feito, e alegria, né, de chegar na Secretaria de Missões e, conhecendo a realidade de missões, recebemos esse compartilhamento tão especial, descobrirmos ou conhecermos mais, né, pela nossa limitação, conhecermos essa realidade. Parabéns, Deus continue abençoando e usando grandemente a vida de vocês. Vocês possam continuar plantando, sendo usados e ousados nas mãos do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um texto nessa manhã que está em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, eu quero ler com vocês versículos 5 e o versículo 6, falando um pouco mais sobre a igreja nessa manhã. Já estamos ouvindo sobre a igreja. Me alegrei muito e me lembrei quando estava aqui participando desse início, por que nós estávamos aqui, porque foi aqui que nós escolhemos participar, nos membrar durante 4 anos. Lembramos, né, voltou a nós a memória, porque é muito bom estar com vocês, vermos uma igreja cristocêntrica, e nessa visão cristocêntrica, ouvindo canções que levam-nos a pensar quem nós somos como igreja, a termos Cristo no centro como igreja. E também ouvindo o pastor Hugo falando aqui sobre o nosso sacerdócio, e é exatamente isso que eu quero pensar e refletir um pouco mais com vocês. Eu creio que sempre é bom pararmos em alguns momentos e relembrarmos qual o motivo, qual é o desejo de Deus para as nossas vidas. E Êxodo capítulo 19, versículo 5, versículo 6, Deus, Ele está falando com o povo de Israel. E Ele diz o seguinte, versículo 5: agora, se me obedecerem fielmente,
e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Amém? O versículo continua dizendo: embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Amém? Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos que Deus, quando Ele chama o povo de Israel, quando Ele inicia a nação de Israel, Deus tinha um projeto muito especial para aquele povo. Você que é um bom leitor da Bíblia, conhece toda a história da origem da nação de Israel. Poderíamos começar antes, mas talvez o mais interessante, o ponto principal, é quando nós iniciamos pensando na nação de Israel a partir dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Deus, desde o início, Ele vai ministrando na vida desses homens qual era o plano que Ele tinha para o povo que surgiria a partir da descendência desses patriarcas. Deus leva Abraão para a região onde hoje ainda está Israel, para Canaã, e Ele faz com que ele olhe para todos os lados, e Ele diz: olha, tudo que você está vendo será o lugar aonde eu darei a você e a tua descendência. E Ele fala sobre as bênçãos, aqueles que abençoam, aqueles que seriam abençoados, e o próprio Deus diz: através de ti serão benditas todas as nações. Deus tinha um plano especial para o povo de Israel. Depois nós vamos conhecendo, vamos lendo a história da nação de Israel, principalmente Êxodo, aqui começando o surgimento do povo, ainda no deserto, depois entrando na terra prometida. Nós vamos percebendo que Deus tinha um projeto muito especial para o povo de Israel: abençoar as outras nações, fazer com que os outros povos conhecessem a respeito de Deus, fazer com que Israel se tornasse luz no meio dos outros povos, para que os outros povos, através da nação de Israel, conhecessem a respeito de Deus. Mas conhecemos também a história aqui na continuação, que não foi exatamente isso que aconteceu. Parece-nos, e nós percebemos isso em Josué, principalmente no final do livro de Josué, depois do livro de Juízes, aonde o povo, ao invés de influenciar as outras nações, passa a ser influenciado pelas outras nações. Ao invés de levar o Deus verdadeiro para os outros povos, passa a ser influenciado por deuses falsos, e na sequência, a nação acaba sofrendo por causa das decisões que foi tomando de maneira errada, diante de tudo aquilo que Deus, no deserto, no começo, aqui no livro de Êxodo, Levítico, depois Deuteronômio, reafirmando essa vontade de Deus, tudo que Deus vai passando para o povo de Israel, dizendo: se vocês fizerem assim, se vocês caminharem dessa maneira, vocês não precisam correr atrás de bênçãos, mas as bênçãos alcançarão vocês. Vocês serão abençoados, as famílias de vocês serão abençoados. Mas a realidade, infelizmente, é a tragédia que se abate normalmente diante da história da nação de Israel. E aí a palavra de Deus nos mostra 2000 anos, Deus enviando seu Filho Jesus, e agora nós somos o novo Israel de Deus. E Deus continua com um projeto para cada um de nós. Deus deseja que a igreja dele agora continue no projeto original, sermos luz entre as outras nações, levarmos a palavra de Deus para os outros povos, fazermos a diferença por onde nós passamos. Mas o fato é que parece-me que muitas vezes nós erramos ou caminhamos por caminhos muito parecidos com o que Israel caminhava. Em algum momento começamos a permitir que as influências dos outros povos comecem a nos envolver, comecem a nos tirar do caminho.
E nós precisamos sempre voltar ao princípio, aquilo que Deus de fato quer para nós como povo dele, como projeto dele para as nossas vidas como igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu quero refletir com vocês exatamente sobre isso, pensarmos um pouco sobre o propósito de Deus para as nossas vidas como igreja do Senhor Jesus Cristo, olhando para o propósito lá de Israel, inicial lá de Israel, pensando em alguns pontos principais, algumas reflexões principais. Qual é o propósito de Deus? Quais são os propósitos de Deus para nós, olhando para esse texto? Eu creio que o primeiro propósito que Deus tem para nós, olhando aqui, e que nós precisamos ter como igreja de Jesus Cristo, é que Deus deseja que nós sejamos um povo que ouve a Deus, ouve a Deus. Uma das principais orações, ou a principal oração do povo de Israel, está lá em Deuteronômio, nos primeiros capítulos, capítulo 4, 5, mas principalmente no capítulo 6, Deus ele fala para o povo de Israel: ouve, ó Israel. Hoje o povo de Israel tem essa oração, fazem essa oração. As primeiras palavras dentro da oração do povo de Israel é essa: ouve, ó Israel. Ou seja, Deus quer que nós ouçamos a sua vontade. Nós temos muitas vezes ouvido tantas vozes diferentes, nós muitas vezes vemos tantas coisas acontecendo como igrejas Brasil afora, e às vezes nós nos perguntamos: será que nós estamos no caminho certo? Será que o que nós estamos fazendo como igreja é aquilo que Deus de fato quer para nós? E nós, para entendermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, precisamos sempre estar sensíveis àquilo que Deus quer falar conosco. E a principal maneira que Deus continua falando conosco é através da sua palavra. Ela é o centro, é aqui que o Senhor vai ministrando em nossas vidas, para onde Ele quer que nós venhamos a ir, aquilo que Ele quer que nós façamos. É aqui que estão registrados quais são os desejos de Deus para nós como igreja, e qual é o desejo de Deus para nós na nossa vida, inclusive particular, como família, no nosso dia a dia, como trabalhadores, aquilo que nós fazemos. Aqui estão os recursos, está aquilo que Deus deseja para cada um de nós. É a palavra de Deus que está à nossa disposição. O apóstolo Paulo, ele nos fala em Romanos capítulo 10, versículo 17, você conhece bem. Ele diz que a fé, ela vem por ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. É através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, da meditação, da reflexão, do momento em que nós nos inclinamos e reclinamos sobre a palavra de Deus, para meditarmos, para entendermos o que Deus quer para as nossas vidas, tendo sensibilidade para ouvirmos a voz do Espírito Santo, nos direcionando, nos levando, nos mostrando aquilo que Ele quer fazer, é que a nossa fé vai crescendo, é que a nossa fé vai se desenvolvendo, é que nós vamos cada vez mais nos aproximando de Deus, sendo cada vez mais parecidos com Cristo, fazendo cada vez mais aquilo que é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Ouvir a Deus, ouvir aquilo que é a vontade dEle. O texto diz: ouve, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Se vocês me ouvirem com cuidado, com diligência, essa expressão diligência, ela demonstra isso, são os cuidados. É onde nós colocamos as prioridades. Eu me lembro que tinha os filmes de faroeste que eu assistia com meu pai, e ali tinham as diligências, aonde pessoas com suas carruagens, suas carroças, levavam coisas preciosas, levavam o dinheiro daquela cidade. Eram as diligências que eram assaltadas, porque ali haviam valores muito grandes, mas a diligência também
ela era sinônimo de algo que estava sendo guardado, estava sendo cuidado. E o que Deus está dizendo para nós é: precisamos meditar, ouvir com cuidado a palavra de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo. O que nós vamos fazer daqui para frente? O que o Senhor quer que nós façamos? Eu tenho conversado muitas vezes com os alunos lá no seminário, e há uma síndrome do terceiro ano, do último ano. Quando os alunos chegam no final do curso, bate muitas vezes um certo desespero. O que vai ser amanhã? O que vai acontecer no ano que vem? E aí muitos normalmente vêm me procurar para conversar sobre esse assunto. Pastor, e o que vai ser comigo o ano que vem? Como que eu vou fazer em relação ao meu ministério? Depois dos primeiros anos, há um certo comodismo, há uma certa segurança, mas quando vai terminando o curso do seminário, há um certo sofrimento que muitas vezes alcança o aluno. E a frase que eu sempre compartilho com eles é: você precisa buscar estar sempre no centro da vontade de Deus. É esse o nosso lugar principal. Buscarmos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. O que Deus quer fazer conosco. Porque há uma luta, inclusive interna em nós, de queremos fazer aquilo que a nossa humanidade, queremos fazer aquilo que a nossa carne, muitas vezes, tenta reger em nossas vidas. Mas o que precisa nos reger, o que precisa nos motivar, e eu estava ouvindo o pastor Léo, justamente durante a ministração, dizer isso, buscarmos cada vez mais entendermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, e é isso que eu e você como igreja precisamos buscar. Nós percebemos, mundo afora, quantas igrejas fiéis no início, quantas igrejas que fizeram a diferença por muito tempo, depois de muitos anos, acabaram sendo influenciados pelo mundo, se tornaram lugares onde se fala de tudo menos de Cristo, onde se tem uma ministração, onde muita coisa é falada, menos sobre a cruz de Jesus, ou muitas vezes lugares que se tornaram associação de moradores, perderam o sentido, porque esqueceram de ouvir qual é a vontade de Deus. Sempre eu e você precisamos buscar ouvir o que Deus quer falar conosco. Deus fala isso para o povo de Israel, e é exatamente nesse ponto que nós vamos percebendo a nação de Israel se afastar de Deus, quando para de ouvir a respeito de Deus, quando deixa de colocar Deus como prioridade sobre si. São esses os pontos toda vez, e Juízes mostra isso claramente, momentos onde a nação de Israel vive altos e baixos, e os baixos vão chegando quando o povo de Israel vai se afastando da vontade de Deus. Ouvir Deus é o propósito de Deus para as nossas vidas. Segundo, e o texto aqui nos mostra claramente, é sermos um povo, o propósito de Deus para nós é sermos um povo obediente, ou seja, um povo que obedece a Deus. O versículo 5 diz: se vocês diligentemente me ouvirem e obedecerem a minha palavra. Se vocês me obedecerem. Tiago capítulo 1, versículo 22, o apóstolo fala justamente sobre isso. A importância sim de nós ouvirmos, mas de obedecermos aquilo que nós ouvimos. Ele diz: não sede apenas ouvintes da palavra, mas cumpridores da palavra, para que vocês não se enganem a vocês mesmos. O próprio Jesus, ele fala sobre isso, contando uma história que você conhece, a respeito de dois construtores, um homem sábio, o outro um louco. É assim que Jesus se reporta a ele. O homem sábio constrói a casa sobre a rocha, e o homem nécio, louco, constrói sobre a areia. E Jesus, ele faz essa comparação dizendo que o homem louco é aquele que ouve, mas não obedece à palavra de Deus. Ele está construindo sua casa sobre questões frágeis, e no momento da adversidade,
no momento das lutas, no momento que a nossa fé é provada, a casa dessa pessoa acaba ruindo. Quando os rios saem de suas margens, quando a luta vem, quando a tempestade se abate sobre nós, e aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, continua firme, continua prosseguindo. Por isso que a palavra de Deus nos convida a não somente ouvirmos, mas obedecermos. Jesus nos conta essa parábola lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, versículo 25. Precisamos ser prudentes, obedecendo a voz do Senhor, entendendo aquilo que Ele quer para nós, mas numa luta constante, diária, sempre buscando entender e fazer aquilo que Ele quer para as nossas vidas. A verdade, o fato é que o tempo todo nós corremos o risco de fazermos aquilo que nós queremos fazer. O tempo todo nós queremos tomar decisões baseadas nas nossas emoções, e aí nós reagimos muitas vezes, ou fazemos muitas vezes aquilo que nossa carne se alimenta, nosso eu deseja fazer, e aí quando nós percebemos cada vez mais, nós estamos às vezes fazendo algo até parece-nos para Deus, mas quando nós olhamos direito, pode ser que nós estejamos fazendo para nós mesmos. É possível que em alguns momentos façamos a obra de Deus sem servirmos o Deus da obra, até na igreja. Às vezes nós começamos algo, e eu gosto de pensar sobre isso, ter essa reflexão, quando nós às vezes começamos uma caminhada até como algo ministerial na igreja, nós o fazemos apaixonados por aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Algum ministério que o Senhor nos colocou. Poderia, por exemplo, usar a questão da música, que talvez ilustra muito bem, mas isso pode ser na pregação, pode ser no cuidado de algo que nós fazemos na igreja. Mas, por exemplo, alguém começa de repente seus primeiros acordes e começa a orar ao Senhor, dizendo: Deus, se Tu me abençoares nisso que eu estou aprendendo, eu quero servir no Teu reino. Senhor, se Tu me abençoares e me deres o dom, e eu puder exercer ele, eu quero servir melhor no Teu reino. E Deus vai abençoando alguém, e essa pessoa se desenvolve, e um dia ela recebe a primeira oportunidade para tocar no louvor, lá nos jovens, quem sabe, lá nos adolescentes, e há uma alegria que invade o coração dessa pessoa, desse adolescente, desse jovem, ou quem sabe alguém até com a idade mais avançada. Mas com o passar do tempo, ele vai desenvolvendo esse dom, e aquilo que ele está fazendo já não faz mais para Deus, acaba fazendo para si só. Para ele o mais importante já não é mais adoração, ou levar a igreja a ser ministrada, ou levar a igreja a adorar juntos ao Senhor, mas pode ser que aquele momento se torne um momento de exibição. Isso pode acontecer com o pregador, pode acontecer em outras áreas dentro da igreja, aonde em algum momento, se nosso nome não é citado, se nós não recebemos referências ou aplausos, nós nos magoamos, nós nos ferimos, porque na verdade nós passamos de um sentimento de servir ao Senhor para buscar foco para nós mesmos. É o que nós chamamos de uma passagem do cristianismo verdadeiro para a religiosidade. Eu confesso, meus irmãos, que de vez em quando eu passo essa linha, ela é muito fina. Às vezes nós nos confundimos em relação ao reino de Deus. Nós perdemos um pouco o foco, e isso acontece com muito mais naturalidade do que nós imaginamos. E nós precisamos sempre voltar ao princípio. Ouvir e obedecer à voz de Deus. Terceira vontade de Deus para nós, terceiro propósito de Deus para a sua igreja, é que nós sejamos um povo exclusivo dele. E aqui eu quero fazer a ponte do texto que nós lemos no Antigo Testamento, nos mostrando que esse era o desejo de Deus para o povo de Israel, mas que essa aliança
se renova no Novo Testamento. Veja o que Deus está falando aqui para Moisés, para que ele compartilhe com o povo. Ele diz no versículo 6: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É interessante porque antes disso, ainda no versículo anterior, Deus ele diz o seguinte, olha como ele termina o versículo 5, ele diz, embora toda a terra seja minha. Ele está dizendo, tudo que existe é meu, todos os povos são meus, mas eu tenho um propósito para vocês, eu tenho um projeto para vocês, que vocês sejam um povo diferente, um povo que seja bênção para os demais povos meus. Era esse o desejo de Deus para a nação de Israel. E Pedro, no Novo Testamento, no capítulo 2, versículo 9, ele traz novamente esse texto de volta. E ele diz aqui, vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, a aliança que Deus estava fazendo no início da história de Israel, Deus agora refaz e traz novamente de volta essa aliança para a igreja, que é o novo Israel de Deus. Ele traz esse propósito novamente para nós, e aqui é interessante porque eu já quero entrar aqui no quarto propósito. Deus quer que nós sejamos um povo exclusivo, e Deus quer que nós sejamos um reino de sacerdotes. Eu quero caminhar um pouquinho mais com vocês, até uma visão de finalizarmos nesse último ponto, porque esse texto aqui me chama muito a atenção. Apesar de ser muito conhecido, essa palavra aqui, ela falou muito comigo. Veja, o que Deus queria para a nação de Israel lá no passado. Aqui o texto, no capítulo 19, está falando sobre o início da nação de Israel. Se você observar esse texto, você vai perceber que não é isso que acontece com o povo de Israel, ou seja, o propósito de Deus para Israel não se cumpre de fato, totalmente como Deus queria que se cumprisse. Veja o que Deus está falando aqui, o versículo 6 que nós lemos, ele diz o seguinte, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Deus não está falando aqui, vocês serão um reino com sacerdotes. Deus não está dizendo que vocês serão um reino que terão sacerdotes, porque é isso que acontece com Israel. Israel se torna um reino que tem determinados homens, que eles se tornam depois sacerdotes, com quem Deus fala, eles compartilham a vontade de Deus com o povo, ou seja, eles acabam se tornando intercessores entre Deus e o homem. Ou seja, Israel se torna um reino com sacerdotes, como as demais nações eram. Mas não é esse o propósito de Deus. Deus está dizendo aqui, eu quero fazer de vocês um reino de sacerdotes. O desejo de Deus é que cada israelense, cada um que participava da nação de Israel, fosse um sacerdote. Agora é interessante, por que isso não acontece com o povo de Israel? Por causa de algumas questões que nós podemos ver no decorrer do próprio livro de Êxodo, que vale a pena pensarmos e refletirmos um pouco. Em primeiro lugar, por que a nação de Israel não se torna um reino de sacerdote? Porque a primeira reação da nação de Israel é que eles não queriam que Deus falasse com eles. Isso que é muito forte, não é verdade? Eles não queriam que Deus falasse com eles. Veja, no capítulo posterior, capítulo 20, versículo 18, versículo 19, o texto diz assim, todo o povo viu trovões e relâmpagos, e o som da trombeta, e o monte fumegante, e vendo isto, o povo se estremeceu e esteve de longe, e disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo de Israel pede para Deus não falar com eles. Sabe por quê? Porque eles tinham medo de morrer. E o povo de Israel tinha razão. Porque
toda vez que Deus fala com alguém, essa pessoa morre. Toda vez que Deus fala com alguém, há uma morte acontecendo. Isso aconteceu um dia comigo. Deus falou comigo e o meu velho homem morreu. Quando Deus, o dia que Ele falou conosco, nós morremos. O nosso velho homem morre. E mesmo nós nascendo de novo, toda vez que nós permitimos que Deus fale conosco, algo continua morrendo em nós. É isso que acontece quando Deus fala conosco, e é por isso que muitas pessoas não querem que Deus fale com eles. Porque quando Deus fala conosco de fato, de verdade, nós permitimos que Deus ministre em nossas vidas, que Ele fale com cada um de nós, nós morremos para nós mesmos, e nós vivemos para Ele. Nós morremos para o nosso velho homem, nós vamos morrendo para a nossa carne, nós vamos morrendo para o nosso eu, para que o Senhor habite, reine e seja Senhor absoluto de nós. O povo de Israel diz: não, nós não queremos que você fale conosco, nós não queremos que Deus fale conosco, nós queremos criar um mediador entre nós, seja o nosso mediador. E às vezes, como igreja, nós queremos fazer isso. Nós queremos, por exemplo, que o pastor seja o nosso mediador. Nós nos reunimos, nós ficamos toda semana dizendo: Deus não fala conosco. Nós não tiramos um tempo para Deus falar conosco. Nós não entramos na presença do Senhor, nós não entramos no Santo dos Santos, nós não queremos nos relacionar com Deus para que domingo Deus fale conosco através da vida do pastor, do pregador. Quando Deus, na verdade, não chamou o pastor para ser um sacerdote exclusivo. O pastor é um sacerdote porque ele é filho de Deus. Mas eu e você somos sacerdotes e precisamos entender que os pastores são os nossos guias, aqueles que nos direcionam, aqueles que vão nos trazendo uma palavra de encorajamento, mas que nós precisamos ser participantes do reino de sacerdotes. O sacerdócio é meu e seu. Quando Jesus ele morre na cruz, o pastor Hugo compartilhou isso aqui, o véu se rasgou de cima a baixo, para que hoje eu e você sejamos sacerdotes, estejamos livremente na presença do Senhor, para que Ele ministre em nossas vidas. Então eu e você precisamos na segunda-feira, como sacerdotes, sermos ministrados por Deus. Na terça-feira falarmos com Deus, na quarta-feira falarmos e ouvirmos sobre Deus, na quinta-feira, e aí quando nós nos reunimos como igreja, como sacerdotes, Deus fale conosco juntos. Mas o sacerdócio, ele precisa acontecer o tempo todo nas nossas vidas, todos os dias da semana. Uma outra questão interessante sobre o povo de Israel é como surgia o sacerdote. Um sacerdote, você conhece a Bíblia, você sabe, ele não era escolhido pelo povo. O sacerdote, ele não era eleito pelo povo. Mas havia uma tribo exclusiva em Israel, que era a tribo de Levi, que dela vinham os sacerdotes. Ou seja, o sacerdote não era escolhido, ele nascia sacerdote. Só tem uma maneira de alguém ser sacerdote, é quando nós nascemos sacerdotes, quando nós nascemos de novo, através do sangue de Cristo Jesus nas nossas vidas. Todo aquele que nasceu de novo, nasce sacerdote. Todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, nasce sacerdote. Nós nos tornamos sacerdotes pelo sangue do Cordeiro, por causa do sumo sacerdote que morre na cruz, que nos compra para sermos um reino de sacerdotes. E o livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12, versículo 13, nos diz que o sacerdote ele tinha uma função diária que ele precisava exercer. O texto diz que havia o fogo sobre o altar, e a missão do sacerdote é que esse fogo jamais poderia se apagar,
mas ele deveria manter o fogo sobre o altar continuamente. Como sacerdotes, nós precisamos entender que nascemos por causa do sangue de Jesus, porque nós somos remidos por ele, e nós precisamos todos os dias, no nosso relacionamento sacerdotal com ele, deixarmos com que o fogo jamais se apague, mas que o Espírito Santo continue em nossas vidas, ministrando em nossas vidas, sendo aceso em nossas vidas. Deus quer que sejamos seus sacerdotes. Ele quer que nós sejamos um reino de sacerdotes. Ele quer que nós os sirvamos. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Fomos comprados pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode ficar em pé em nome de Jesus. Que possamos entender qual é o propósito sempre do Senhor para as nossas vidas. Deus quer falar conosco, precisamos ouvir a voz dele, todo o tempo. Obedientes na sua presença, entendendo que nós fomos comprados e somos exclusivos de Deus, e que nós temos uma missão sacerdotal. Deus nos chamou para sermos sacerdotes, e nesse sacerdócio Ele quer sempre continuar ministrando em nossas vidas. É por isso que quando nós nos reunimos como igreja, nós não nos reunimos exclusivamente aqui para assistirmos um culto, mas nós nos reunimos para cultuarmos a Deus, para sairmos também desse ambiente e continuarmos cultuando a Deus. E o nosso culto é a relação sacerdotal que nós precisamos ter com o Senhor Deus. Que o Senhor nos fortaleça e que o nosso desejo seja sempre estar no centro da sua vontade, obedientes a Ele. Que Deus abençoe essa igreja amada, que continuem sendo sacerdotes nesse lugar. Se há alguém aqui que ainda não nasceu sacerdote, entregue sua vida a Jesus. Se alguém aqui está com medo de que Deus fale com você, porque você sabe que algo precisa morrer, deixe Deus falar. Vale a pena morrermos para este mundo e sermos filhos de Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos ser obedientes à Tua voz, para que nós possamos sempre ouvir a Tua palavra, para que nós possamos ter o desejo profundo em nosso coração de sempre fazermos o que Tu queres que nós façamos. Sejamos sacerdotes, Pai. Tu queres nos fazer uma nação de sacerdotes, uma igreja de sacerdotes, um reino de sacerdotes. Pai, que nós não sejamos como a nação de Israel que não queria ouvir a Tua voz. Pai, que nós não venhamos eleger intercessores entre nós, mas que nós possamos compreender que o Teu desejo é ter, Senhor Deus, um relacionamento direto conosco, falando conosco, ministrando em nossas vidas, transformando os nossos corações, transformando-nos para que sejamos cada vez mais santos na Tua presença, cada vez mais obedientes na Tua presença, cada vez sendo mais igreja na Tua presença. Ó Pai, santifica-nos pela Tua palavra, santifica-nos, Senhor Deus, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos contigo. Pai, temos sempre no centro da nossa vontade, temos como centro do nosso objetivo e propósito em todas as coisas, fazemos a Tua vontade e vivemos o Teu reino, para que Teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Pastor, Deus abençoe. Obrigado. Amém. Amém, igreja? Amém. Obrigado, pastor Cléo. Obrigado, Silvana, pela presença de vocês. Criamos uma semana como sacerdotes do Senhor, amém? Na nossa casa, no nosso trabalho, com a autoridade de Cristo Jesus. Dá um abraço na pessoa do seu lado, não saia correndo. Temos uma semana abençoada. Fica com Deus.